Amados, eu não sei se quem veio aqui ontem veio hoje de manhã. Amém. Acredito que vocês viram o que aconteceu ontem e hoje pela manhã e já uma parte agora de manhã, agora à noite. De manhã falavam que era de noite, agora quase falei que era de manhã. É a unção da pastora. Terrível. Digo para vocês concordam com o que acabaram de ver? Vocês concordam com o que a igreja realmente está dormindo? Vocês concordam com que nós poderíamos fazer muito mais? Então nós temos que abrir a boca e proclamar aquilo a qual nós cremos que Jesus Cristo vive. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo se faz presente aqui. Nós não devemos seguir a pastores como que foi encenado aqui. Buscar milagres e esses milagres serem vendidos. Nós não podemos negociar a nossa alma de forma nenhuma. A bênção que você venha conquistar aqui, ela vai ficar aqui, porque o corpo não vai subir ao céu, ele vai ser transformado. Mas como dimensionar? Às vezes eu converso com pessoas e me pergunto assim: você consegue dimensionar o que é R$1 milhão? Nós conseguimos dimensionar o que é R$1 milhão quando nós vemos o valor de uma casa, quantas casas daria para fazer. Mas quando nós ouvimos falar sobre política e fala assim: fulano desviou 500 milhões, eu não conseguia dimensionar, hoje eu consigo. Quem conhece o Jardim Ampurá, todo aquele residencial de 20 e poucas torres, irmã, quantas torres tem lá? Sabe? 15, mas no total, se não me engano, são 22 torres, foram gastos 390 milhões. Então eu consigo dimensionar o que dá para se fazer com 400 milhões. Mas nós conseguimos dimensionar, se nós deixarmos de falar a palavra para alguém que necessita ouvir a palavra de Deus, o que pode acontecer com esta vida, porque mais vale uma alma salva do que esses 300 milhões ou 500 milhões aqui na terra. Para Deus vale mais esta alma. Mas você consegue dimensionar, você se desviando dos caminhos do Senhor, qual é a dor que você pode sentir? Tem que olhar no relógio, porque senão viaja. Você consegue dimensionar qual é a dor? Hoje pela manhã, quem esteve aqui viu. Vocês não conseguem dimensionar o quão dolorido, quão ruim é o que eu tive que passar de manhã aqui com minha esposa. Como foi ruim olhar para o rosto do meu filho e ver o que ele estava sentindo pela má negociação dele ter negociado a família dele por dinheiro, que é o pai e a mãe, e nós sermos mortos por causa dessa negociação. Você falar é fácil, mas na hora que saiu e caiu a cortina, eu olhei para o rosto dele e comecei a chorar. A Lourdes começou a chorar, ele começou a chorar. A Mônica, quem viu aqui, a Mônica estava chorando. E várias pessoas vêm falar comigo: eu não quero nem falar com você. Eu falei: mas por quê? Foi porque você me fez chorar. Mas a dor, ela é imensa. Imensa. Quem já tomou Bezetacil sabe qual é a dor de um Bezetacil, né? Quem já passou por cirurgia, que às vezes tem cirurgia que é feito e não há anestesia. Não sei se vocês sabiam. Às vezes tem anestesia, tem cirurgia que não é feita a anestesia, é cortada a pele e ali, cortado mesmo, não tem conversa. Meu pai, quando vivo, passou por isso. A dor que você vai sentir se largar os caminhos do Senhor é terrível. Alguém aqui já viu cavalo? O tamanho de um cavalo? Até as crianças já viram um cavalo. Todos acreditam que já viram um cavalo.
O animal que vai sair para destruir uma terça parte dos habitantes da terra é do tamanho semelhante a um cavalo. Acha que vai conseguir fugir disso? Acha que o carro importado, a casa bem acabadinha, a Bíblia dobrada ou aberta, no Salmo 93, vai salvar alguém? Você crê nisso? Isto não é garantia de salvação. Nós temos que estar atentos a tudo que anda acontecendo. Não é só lá fora, mas dentro da própria família. O que aconteceu em Senado aqui foi muito forte. Tem pessoas que procuram vassoura ungida. Esses dias eu recebi um vídeo de um camarada soprando uma bexiga e ele dizendo que ia vender aquele ar, porque o ar era ungido dentro de uma igreja, ele venderia. E por que ele faz isso? Porque tem quem compra. Por que um ladrão rouba um rádio? Porque tem quem compra. Por que um ladrão rouba o estepe de um carro ou rouba a própria roda do carro? Porque tem quem compra. E nós temos que estar com os olhos abertos e os ouvidos destampados para que não venhamos cair nisso. Não é eu subir aqui e falar lindos versículos, se não estiver na Bíblia, se não estiver na palavra do Senhor. Conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. E como que você vai conhecer a verdade? Se eu subir aqui, se um pastor subir, se um grande pregador que venha fazer com que as lágrimas caiam, venha falar a palavra do Senhor, assim você se convence, ou lendo a palavra de Deus? Sem citar nomes, eu vi uma pregação de um grande pregador de missões grandiosíssimas. Ele prega para várias e várias pessoas. Eu vi as pessoas chorando. O que ele estava pregando era mentira. E as pessoas acreditando naquilo. Conhecei-vos a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Na Bíblia. É na Bíblia que está a verdade, é na palavra de Deus que está a verdade, não é eu subindo. Eu sempre fui chamado de crente de Bereia, porque os bereanos era aquele que se falava no altar, ele já corria para poder ver se realmente estava escrito na palavra de Deus. Assim que eu me converti, eu fazia tanta pergunta para o pastor da igreja que eu congregava, que ele falava para mim que eu fazia perguntas que não era de crente. Porque eu tinha dúvidas. Ele falou, não dá, você tem que ir para a faculdade estudar, porque não dá, é muita pergunta que você faz, e você não estudar. Eu acho que ele pensou assim, ele não estudar, eu fico livre desse camarada. Se não tiver na Bíblia, pode ter certeza que eu não subo para falar. Porque se eu descer e você vier me interpelar, eu vou ter que achar onde que está. E vocês têm a obrigação de fazer isso, porque vocês são consumidores do que é pregado no altar. Nós somos consumidores. E não é de um evangelho barato igual a esse que foi falado aqui. Milagres, bênçãos por R$500. Não, irmãos. A salvação é de graça. A nossa salvação é de graça, porque o preço foi pago por alguém. É como se você entrasse num restaurante, comesse, bebesse, se fartasse, e na hora de pagar, fosse não, já foi pago. Como você sairia? Feliz da vida. Sinta-se feliz, porque o preço foi pago. Eu quero ler uma passagem que está em 1 Coríntios 1, do 6, do 9 ao 12. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 6, do 9 ao 12, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Foi um apunhado, não escapou ninguém. Pegou tudo que tinha que pegar. Tudo. E é o que algum tem sido
mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados no nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas, nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Posso fazer? Posso. Vou lá e faço. Mas nem tudo me convém. Amor, pega um para mim, não? Você concorda com a peça? Você acha que isso é um exagero? Repensa. Repensa. Se não repensou, pelo menos pensa primeiro, para depois repensar. Porque as coisas estão difíceis aí fora. Não posso vir aqui falar para vocês que estou vendo chaves de apartamento, chaves de carro, bênção, promoção. Não, irmão. Obrigado, amor. Deus abençoe. O que eu quero ver é uma igreja subir santificada. Em nome de Jesus. Esses jovens que estão aqui, nem terminaram essa apresentação, que se encerra hoje. Nem terminaram, já estava perguntando para a Mônica, quando vai ser a próxima. É o fôlego que eles estão, de buscar a presença de Deus, e de ficar na presença de Deus, e de se dedicar à presença de Deus. Consumir a palavra de Deus, ouvir, e mais vale nós como pais, avós, incentivar, em uns dias, e também, tios e tias, incentivar os filhos a ficarem na presença de Deus. Às vezes nós vemos aí, nas baladas, jovens, que podiam estar na igreja, se prostituindo. Mas será que tem alguém para incentivar? Será que tem alguém para incentivar? Eu falei sobre essa parte, sobre aqueles que não herdarão o reino de Deus, para poder entrar em Apocalipse. Alguém sabe o que significa Apocalipse? Revelação. Apo de Apocalipse, apo significa longe ou fora de alguma coisa. E calipto, sombra. Então é longe da sombra, fora da sombra. Apocalipse, fora da sombra, longe. O que está fora da sombra, fora do obscuro, é algo que está às claras, na luz. Então, portanto, revelado. Esse é Apocalipse. É um livro para quem anda nos caminhos do Senhor, que tem que glorificar. Eu ouvi antes dizer assim, que se vai ao caminho, se vai se render aos pés do Senhor, pelo amor, pela dor, ou em ler Apocalipse. Tamanho o medo que gera ler Apocalipse. Por quê? É tenebroso. Mas ela é tenebrosa para quem, essa palavra? Para quem não está na presença de Deus. Você já parou para pensar num cavalo te atormentando? Mas o cavalo que eu vou descrever para vocês aqui, o animal que eu vou descrever para vocês aqui, é o que vai vir e vai atormentar por 5 meses. Aí falou, nossa, homens, macho, varão, que vai lá e o médico passa uma bezeta assim para tomar, que é coisa de segundos para tomar, foge, imagina 5 meses um animal perturbando. João escreveu isso 95 a 96 depois de Cristo. O engraçado é que no Novo Testamento a palavra batalha aparece 10 vezes no Novo Testamento. E em Apocalipse, das 10, só em Apocalipse aparece 5. Tamanho número de batalhas que está por vir. Você acha que o que você passa, o que nós passamos no dia a dia é batalha? Nem começou. Nem começou. Mas eu tenho uma notícia importante para vocês. Apocalipse é palavra de otimismo. Sabe por quê?
Porque é uma palavra de batalha, de dificuldades, de tribulação, que todos irão passar, mas no final, Deus vence. É uma palavra de revelação que vão vir dificuldades para nós, mas nós sabemos que, estando na presença de Deus, nós somos vencedores, porque no final de Apocalipse já é revelado a vitória de Deus. Se nós estamos com Deus, sendo filho dele, nós somos o quê? Vencedores. Em Apocalipse 3, 10 e 11, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Alguém aqui não habita a terra? A palavra de Deus diz que todos os que habitam a terra é guardado por Ele. Sinta-se guardado por Deus. Como a pastora falou, a menina dos olhos de Deus. Todos nós somos como a menina dos olhos de Deus. Aí você fala assim, nossa, mas que comparação. Você consegue colocar o dedo dentro do seu olho? Uma vez no encontro de casais nós pedimos para colocar e o camarada quase colocou o dedo no olho da mulher dele. É porque no olho do outro é diferente. Mas nós somos a menina dos olhos de Deus. Por quê? Tudo que você vai fazer, se é algo que tem atrito, e você vai espirrar e vai bater no seu olho, que nem eu, às vezes eu vou usar uma lixadeira, ou algo que solta fagulha, você usa um óculos, ou você fecha um pouco mais o olho, para que não venha bater no olho. Por quê? Bater no olho, acabou o dia. Se você não conseguir remover aquilo ali. Então, para você ver o cuidado que Deus tem conosco. Aí você fala assim, mas eu não me sinto a menina dos olhos de Deus. Eu não acho que eu sou tão cuidado ou guardado como a palavra que você leu agora. Negando o sacrifício de Jesus na cruz. Alguém aqui tem mais de 2000 anos? Não? Não tem, né, irmã? O preço por você foi pago há mais de 2000 anos. O preço por nós foi pago há mais de 2000 anos. Não interessa, porque Ele diz na palavra dele em Jeremias que Ele nos conhece desde a formação na barriga das nossas mães. Olha desde quando Ele nos conhece. Já parou para pensar? O olhinho, o nariz, a orelhinha. Ele já sabia o teste do pezinho, Ele já sabia tudo. Te guardo de toda a tribulação que você possa passar. Isso eu digo a todos do mundo. Apocalipse. Não devemos nos preocupar. Deus está avisando constantemente. Deus não avisa constantemente? Quanto tempo você vem na igreja e escuta a palavra de Deus e fala assim, ó, Ele está voltando. É gerúndio. Ele está voltando, Ele vai voltar. Aqueles que viram Jesus subir ficaram esperando Ele descer. Morreram, ó, e Jesus não veio. Quantos morreram depois deles e Jesus não veio? Poucos morreram ano passado, ano retrasado, morreram ontem e Jesus não veio. Mas não veio ainda, sabe por quê? Por culpa nossa. Porque nós temos que levar a palavra de Deus aos confins do mundo. Quem hei de pregar a palavra de Deus? Nós temos que pregar a palavra de Deus. Se fosse o pastor que estava aqui agora, ia vender isso aqui, ó. Oh. Obrigado, irmão Zé. Deus abençoe. Tem gente que compra meia, compra gravata, né? Pastor por aí, só Jesus assim o sabe. Não sei se vocês sabem da história da igreja. Logo depois que Jesus foi ressurreto, que ficou a cruz, quebraram-se lascas da cruz para vender. Acha que isso é de agora? Não é não. Era envasado odre vazio, entrava dentro da gruta e fechava com vou falar uma rolha, eu não sei o que era usado na época, era costura. E era vendido como o ar da gruta em que Jesus estava. O jumentinho, após morrer, venderam os ossos do jumentinho. Vocês acham que isso é de agora? A enganação com o povo cristão vem de longe. Mas por que o povo perece?
Não entendi. Por falta de discernimento. Por isso que o povo perece. Por falta de discernimento. Por falta de discernimento. Agora vem uma parte que eu vou ler para vocês aqui, mas é invenção minha. Para aqueles que não concordam com essa peça assim como eu, que não acreditam nessas coisas, eu também não acredito. Isso aí é para você e eu. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E lhes foi permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere um homem. Um escorpião é capaz de matar. E lhes foi dado, é plural, por 5 meses. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Sabe o que é você querer morrer? Porque esses animais estarão atormentando durante 5 meses, e você não conseguir. É como se você pulasse de uma ponte de cabeça para baixo, e você não vai morrer. Vai tentar tirar a própria vida e não vai conseguir. Não acredita na peça? Então acredita no que eu acabei de ler agora, está em Apocalipse 9, de 3 ao 10. Não acredita na palavra de Deus? Apocalipse 9, de 3 ao 10. É o que aguarda aqueles a qual estão andando longe dos caminhos de Deus. A dor vai ser terrível. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar os cavalos preparados para a batalha. Tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante ao rosto de um homem. Os cabelos deles eram parecidos com cabelos de mulher, e os deles com dentes de leão. Possuíam couraças como armaduras de ferro, e o som de suas asas semelhava-se ao barulho de muitos cavalos, e carruagens correndo em direção à batalha. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões. Em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormento à humanidade por 5 meses. Não concorda com a peça? Mas a palavra de Deus, ela é infalível. Ela vai se cumprir. Então, para que não possamos passar por um tormento igual a esse, nós temos que estar na presença de Deus, uma igreja limpa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. João escreveu por quê? Porque ele viu, testemunha ocular. Ele viu. E como era meu irmão, eu tenho que crer no que ele escreveu. Só porque ele escreveu? Porque o que está na Bíblia aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo. Mas nós não podemos continuar levando a vida que nós levamos. Nós não podemos julgar a ninguém, levando uma vida dissoluta, bagunçada, de qualquer jeito, de forma nenhuma. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é? Aí porque Ele nos fortalece, já morreu, já pagou o preço, posso fazer o que quero? Não. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, a nossa vida não é mais comandada por nós. Quando nós aceitamos Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele, tudo tem que ser direcionado por Ele. Então nós temos que pedir direção a Ele. Ah, eu vou e faço. Não é assim que funciona. Toda vez que nós fazemos isso, nós pedimos de volta o controle. E nós não temos capacidade, nós não temos capacidade alguma de poder fazer isso, de comandar a nossa vida. Em 1 Samuel 15, 22,
Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que se prejudicar. Obedecer à palavra de Deus é melhor do que o quê? Dar com os burros na água, quebrar a cara. Tem vontade de fazer algo, o que você faz? Ora a Deus. Ah, mas Deus não responde do jeito que eu quero. Eu quero ir para a esquerda. E eu orando a Deus, Ele pede para eu ir para a direita. Mas não é a minha vontade. Mas se você está orando a Deus, é a vontade dEle que tem que ser feita. Não é a tua. Porque se for fazer a sua vontade, nem ora a Ele. Está chamando o nome de Deus em vão. Continua não concordando com a peça? Oh, dó. Jesus vai vir do mesmo jeito. Você concordando com a palavra dele ou não, com o que está acontecendo nessa peça ou não. Porque o que acontece com essa peça é o que anda acontecendo aí fora. É só nós fazermos a comparação. Pessoas se vendem por dinheiro, vendem qualquer coisa por dinheiro, se prostituem. Vêm na casa de Deus, mas de segunda a sábado faz coisas erradas. Aí, no domingo, senti a presença de Deus. Mas de segunda a sábado, o que é que você escuta na tua casa? Músicas deprimentes, que te levam à depressão. Aí depois vem: Senhor, me liberta, me cura. Temos que viver na presença de Deus todos os dias da semana, a todo instante. A palavra de Deus nos diz o quê? Orai e vigiai. É isso? Vigiai e orai. Vigia é mais importante do que orar. A distância é pouca, mas ela vem primeiro. Então nós temos que vigiar. Vigiar. Como que os valentes de Davi iam beber água? Enfiava a cabeça na água? Não, era assim, ó. Pegava água e bebia, vigiando. Pegava água e bebia. Como que a muralha foi construída? Espada na mão, colher de pedreiro na outra. Guerreando e rebocando as paredes, assentando o tijolinho. Nós temos que estar constantemente na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, estar na presença de Deus. Para que tudo isso que aconteceu aqui, nós possamos estar vigilantes para que não aconteça dentro do nosso lar. E está repreendido isso. Em Apocalipse 13, 7 e 8, e lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder para toda a tribo, e língua e nação, e adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida. Não estarão escritos no livro da vida. Adoraram todos os que habitavam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que é o livro da vida, está escrito no livro da morte. Nós temos que tirar o nosso nome do livro da morte e escrever ele no livro da vida. Não podemos permitir de forma alguma, isso cabe a nós. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Não permita que se apague de forma nenhuma. Se você vê que o teu nome está se apagando, a luzinha está apagando ali, ora, busca a presença de Deus. Busca a presença de Deus. Não permita de forma nenhuma que o seu nome venha se apagar do livro da vida. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Não temos que colocar a culpa nos nossos pais. Os nossos pais não têm culpa nenhuma. Você não pode erguer o braço e falar assim: eu sou assim porque o culpado é meu pai, o culpado é minha mãe. De forma nenhuma. Esse erro não podemos cometer, porque a palavra de Deus nos diz que nós não fomos comprados com prata nem ouro. Nós não fomos resgatados por isso.
Nós fomos resgatados da maneira vã com que vivemos. Com que preço? Mas com o preço de sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nesse mundo teremos aflições, mas como Jesus, venceremos. Quem não aceitou Jesus, hoje tem um forte motivo para aceitar. Eu estou longe dos caminhos do Senhor. Lembre-se, estamos por um fio dele voltar. E olha, que esse animal ao qual eu disse aqui, quando sair das profundezas do inferno, para atormentar durante 5 meses, Deus me livre que eu não quero estar aqui. E para isso acontecer eu tenho que fazer o quê? Viver na presença de Deus. Falar de Deus. Falar que Jesus pode salvar. Falar que Jesus pode salvar. Falar que Jesus pode restaurar. Temos que buscar a presença de Deus. Viver na presença de Deus. Domingão, louvor. Oh, que bonito. Davi e Levi aqui. Aí amanhã, Marília Mendonça. E por aí vai as musiquinhas do mundo que tem aí fora. Gente, está repreendido isso em nome de Jesus, desse espírito de depressão. Escuta essas músicas aí para vocês verem. Só te leva para o buraco. Você está ruim, te deixa numa situação pior ainda. Eu sou nascido no interior, quer ver coisa que eu amo? Música caipira, eu gosto demais de música caipira. Só que essas músicas de agora, só Jesus a causa. É um que traiu, um que matou porque traiu, o outro que não sei o quê. É só coisa ruim. Você está sentindo mal em casa? Põe lá louvor no YouTube, lá no celular e escuta o louvor. Dá uns glória lá que você vai ver que a sombra que tem ali vai sumir. E o que vai vir sobre a tua vida é a sombra do Onipotente. Busca a presença de Deus, pelo amor de Deus. Sai desse marasmo. Se mexe. Fala de Deus. Mas eu não estou me sentindo muito bem. Mas às vezes a pessoa que está do teu lado está pior que você. E ela precisa de você. Deus vai usar você como canal de bênção para falar. Às vezes eu estou em lugar, não estou bem também. E o camarada chega e fala, você precisava conversar com você. Você tem alguma coisa de Deus para falar para mim? Eu falo, tenho, Deus é bom. Mas às vezes eu não estou afim de ficar falando muito não. Eu baixo até minha máscara e começo a soldar. Mas daqui a pouco fica ali. Ele precisa ouvir algo. Aí o que eu faço? Paro de trabalhar e vou lá. Ô varão, Deus tem um tratar contigo. Assim como Ele fez na minha vida. Quando eu era um trapo de imundície, quando eu não era nada, quando eu achava que não valia nada, eu sempre vali muito, só que eu não me dava valor, vivia no mundo fazendo coisa errada, só que quando Deus nos mostra que nós temos um valor imensurável, nós não queremos sair da presença dEle, nós queremos viver na presença dEle, debaixo da sombra do Onipotente, na palma das mãos, sendo guiado por Ele, direcionado pelo Espírito Santo, falando aquilo a qual o Espírito Santo quer que nós falamos. Nós temos que viver na presença de Deus constantemente. Tem um louvor, da última vez que eu preguei aqui, eu até falei sobre o Cleiton Queiroz, que fala, ela é antigo, mas eu gosto de ouvir o Cleiton Queiroz cantando ela, que fala sobre Além do Rio. Se eu não me engano está sendo ensaiado até para cantata, não é? Não é, meu Cid? É, Além do Rio, né? E ele pega e fala assim, o que João viu? O que João viu quando ele subiu? O que João viu? Nós hei de ver. Nós iremos ver. Além do Rio Azul, nós iremos ver. Lá não existe dor. Não existe lágrimas. Lá não existe choro, além do Rio Azul. Quem pode dizer isso? O João falou. Temos que acreditar na palavra de Deus. Além do Rio Azul, lá não existe dor, lá não existe tristeza. Lá nós estaremos contentes na presença de Deus. Me permitam, a palavra foi um pouco, pesada.
Existem 3 coisas que vai acontecer quando nós chegamos além do rio. Alguém sabe? Quando nós chegamos além do rio. Chegamos além do rio. 3 coisas vão acontecer. Você vai olhar para você e ver que você chegou lá. Você vai olhar e ver que tem pessoas que você achou que ia e não foi. Vai olhar e ver pessoas que você imaginava que não iria e foi. Não sejamos crentes demais, juízes demais, não sejamos juízes, que possamos em nome de Jesus, sermos aqui sim, uma igreja limpa, remida no sangue do Cordeiro. Eu ia falar algo aqui, mas eu mudei de ideia, que quando nós chegarmos lá, possamos estar junto com Levi e Davi, louvando o Senhor. Não, nós vamos estar lá cantando igual eles, bonito. Por quê? Sabe por quê? Porque é para glorificar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. É para isso que nós vamos subir. Porque se eu cantar do jeito que eu estou aqui, não fica um na igreja. Nós temos que estar na presença de Deus constantemente. Para quê? Jesus veio. Pode estar dormindo, pode estar acordado, ele vem, vai ficar só um montinho de roupa. Já viu o nosso adesivo do carro? Se houver arrebatamento, pode pegar o carro, pode pegar as máquinas, pode pegar tudo. Faz questão nenhuma, eu não vou estar aqui não. Onde que eu vou estar? Do outro lado do rio. Glorificando ao Pai, dizendo que Ele é bom, que Ele é santo, 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 santo. Kadosh, 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 Kadosh. Santo, 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 santo. Deus é bom. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Pode glorificar o Pai, aplaudindo Ele.